Olá, paz e bem para o teu coração, paz e bem para a tua vida. Estou aqui para interagir com você mais um pouquinho, mais uma vez, um crescimento espiritual e um crescimento de fé, ok? O tema desse vídeo, e vamos ter uma sequência deles, de 2 ou 3, eu não sei, mas vamos vendo na sequência, é religião e a cura. Religião e a cura. E por que isso? Porque hoje está dentro de uma grande busca, não é? Nós vemos hoje as pessoas como manada por causa das suas necessidades, por causa da sua busca, das suas ansiedades, buscando a qualquer custo, em todos os lugares, uma saída para a sua situação. E por ser assim, entram numa vida de religiosidade e não de espiritualidade. É muito importante compreender que eu preciso conhecer aquilo que eu estou comprando para a minha vida. O que eu estou buscando e que eu estou pagando um alto preço e um preço às vezes elevado, vamos falar sobre isso, para aquilo que eu estou querendo, para aquilo que eu quero para a minha vida. Assim, por não terem um fundamento sólido na palavra, muitas pessoas estão se deixando ser enganados e enganadas por aqueles que buscam uma preparação dentro da palavra, usando a palavra para o seu próprio vil, para o seu umbigo, para os seus prazeres. E a partir daí, muitas pessoas passam a ver a igreja como o quê? Ver a igreja como uma caixa de mágica, aonde lá resolvo o meu problema, porque nessa religião tem cura. Essa igreja processa milagre, tem cura. E começa a olhar ali e ver ali como uma caixa de mágica. E não entende e não tem uma visão espiritual para compreender que muitos estão sendo enganados, porque muitos líderes que se dizem profetas do amor, que anunciadores da palavra, estão fazendo da igreja e da religião que o segue uma casa de negócio. Uma casa de negócio. O nome de Jesus hoje está sendo trocado por moeda, por moedas. Está tendo um preço para apresentar o nome de Jesus. Por isso o nome de Jesus é marketing e há inúmeras milhares de igrejas no mundo todo. E o nome de Jesus se torna um marketing pessoal de muitos profetas que profanam em seus próprios lábios a verdade de Deus, que é a palavra. Por que digo profana? Porque pregam o amor em forma de mentira. Como isso? Colocando um preço, o nome de Jesus. Por vil espírito de lucro. Se nós olharmos para o livro de Tito, na Bíblia, vem nos narrar claramente o livro de Tito, nos apresenta aqui. Observa bem, para que a nossa memória esteja clara. O livro de Tito diz assim, no capítulo 1, do versículo 10 e 11. Diz assim o livro de Tito. Com efeito, há muitos insubmissos e charlatães e sedutores. Veja, insubmissos, charlatães e sedutores, principalmente entre os da circuncisão. É necessário tapar-lhe a boca, porque transtornam famílias inteiras, ensinando o que não convém. Isso por vil espírito de lucro. Por vil espírito de lucro. A palavra do Senhor está contestando, está vindo na contramão desses que estão colocando um preço para que você possa receber a graça. Para que você tenha direito à misericórdia de Deus, você precisa arrancar até mesmo aquilo que você quase não tem para entregar
as mãos daquele que anuncia, para que você receba a cura, a graça, uma transformação de vida. Isto faz com que a palavra do Senhor acaba sendo cair num descrédito, porque muitas pessoas acabam não recebendo, a maioria delas, aquilo que deseja, e com isso vai se afastando e criando num coração de ateísmo. E começa a subjugar Deus por quê? Porque ouviu, por causa dos aqueles que anunciam a palavra, por vil espírito de lucro. É muito importante compreender. E também por ser assim, aí as pessoas começam a pular de galho em galho, e somente aonde agrada. Não, ali é importante eu ir, porque aquela igreja fala coisas bonitas, aquele não fala. Então veja, as pessoas começam a ir porque lá ouve somente o que agrada. É preciso entender. Deus, ele é o remédio para todo mal. Ele é o remédio para toda espécie de mal, de dificuldade. Ele é o remédio. Mas é importante entender, se ele é o remédio, logo é preciso compreender que todo remédio tem sua bula, tem sua prescrição médica, como deve e não deve. Ali aquela chamada bula, em alguns estados do Brasil fala bula, tem ali, nas bulas tá as indicações e as contraindicações. Como devo e não devo beber esse remédio, tomar esse remédio, ingerir esse remédio, para que esse remédio tenha efeito na minha vida. O problema é que as pessoas não entendem. Aqueles que estão apresentando o remédio de uma forma somente indicativa e não contraindicativa, não mostra os contra, só mostra os prós. O que eu não posso fazer? Por isso, a bula desse remédio, que é Deus, a bula desse remédio mostra também as contraindicações para que o remédio tenha efeito. Vai mostrar o que não devo e o que eu devo fazer. É nisto que não consiste apresentar um Deus que faz para você a qualquer custo. Mas tudo depende de como é que você está predisposta a tirar o mísero daquilo que você sua durante o mês para entregar tudo para aquela determinada, nominada religião. Veja, é muito importante entender, aqui eu não estou falando do dízimo, que é algo sagrado. Dízimo é uma coisa. É uma coisa importante. Num próximo vídeo eu falarei sobre isso mais na frente, mas esse tema vai rolar um pouco mais. Mas veja, é importante. Agora, isso de criar dinâmicas para surrupiar, tirar e apresentar e vender Deus, vender a palavra, entregar a palavra de Deus como uma espécie de moeda de troca, como se Jesus pudesse ser negociado como moeda de troca. Ah, mas outros falam assim, não, eu gosto de ir nessa igreja, lá, a igreja não me proíbe de nada, eu posso fazer as minhas coisas, posso viver a minha vida, posso, enfim, né, no decorrer, fazer todas as coisas conforme eu gosto. Deus, é claro que ele jamais, ele proíbe você das suas coisas, daquilo que você quer, daquilo que agrada ao seu coração. Deus jamais não proíbe das coisas do seu gosto, dos seus prazeres. Mas veja, ele te deu a liberdade do ir ou do vir, do não ou do sim. Os caminhos estão ali. A igreja, ela está ali para apresentar o amor. Aquele que perdoa, aquele que justifica, aquele que alivia o fardo sem um preço, sem um pagamento. A igreja está ali, com as portas, como o pastor que recebe as ovelhas, como porta, que Jesus deu sua porta. E elas vêm e ali elas são tratadas como ovelha pelo bom pastor, sem um preço a ser pago. Porque é o amor que está sendo apresentado. Ah, mas nessa eu posso fazer isso? Veja, é importante entender.
Muitas pessoas confundem essa igreja não, porque é do mundão, lá tudo rola. Então, esta igreja tudo pode, esta nada pode, aqui tudo proíbe. Não. O que é anunciado na igreja é a palavra de Deus. Logo, a palavra de Deus sendo anunciada está mostrando ali, nesta igreja, está ficando claro e mostrando para mim o que eu devo e o que eu não posso fazer. O que eu devo e o que eu não devo fazer. O caminho que eu devo seguir. Veja, é muito importante compreender isto. Isaías 59, versículo 1 do Evangelho, a Bíblia narra, através do profeta Isaías, Deus disse: não é a minha mão quem é capaz de salvar, e nem meu ouvido surdo que não te ouve, mas vós construíste entre mim e ti barreiras. Veja, barreiras. Então veja, é preciso entender e compreender como é importante entender aquilo que o Senhor está falando ao meu, ao seu, ao nosso coração dentro desse contexto da palavra. Da palavra. Observa bem aquilo que Paulo vem dizer no livro de Gálatas, no capítulo 5 de Gálatas, do versículo 13 ao 26. Diz Paulo: vós, irmãos, fostes chamado à liberdade. Deus nos dá a liberdade do ir e do vir, sentar ou levantar, falar ou calar, né? Nos dá a liberdade. Então cabe a nós dizer para ele sim ou não dentro daquilo que ele fala na sua palavra, o sim ou não. Então, se dizemos sim, logo temos que arcar com os nossos compromissos de fidelidade com a palavra. Porque Deus, como uma pessoa divina, ele está ali ouvindo e ele vai concluir os nossos pedidos. Mas a partir do momento em que eu tomo posse e passo a dizer um sim em um compromisso de ação dentro da palavra. Então, continuo. Fosse chamado à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade com pretextos para prazeres carnais. Veja, abusar da liberdade que Deus dá com pretexto para os prazeres carnais. Para os prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros. E veio o amor, amem-se, doem-se, ajudem-se, vivam a fraternidade. Diz ele, porque toda lei, versículo 14, toda lei se encerra num só preceito: amará o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se vos mordeis, vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Uns aos outros. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito. Observe isso. Deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfazeis aos apetites da carne. Se observa que quando fala da igreja, foi muito importante entender, porque todos os livros de Apocalipse das 7 igrejas, o anjo termina dizendo assim, capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 6, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O anjo da igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 22. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E vai continuando, sempre dizendo, as 7 igrejas, ele vai dizendo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É importante entender aquilo que Paulo está dizendo aqui. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfazeis aos apetites da carne. Logo, a minha religião, ela tem que estar unida. Se a minha religião me traz a religiosidade, eu preciso compreender que a religiosidade, ela não é nada sem a espiritualidade. A espiritualidade me faz buscar o conhecimento na palavra, e a partir do momento que eu busco o conhecimento na palavra,
passa a ter, a partir de mim, uma mudança do meu interior para o meu exterior. Uma mudança de dentro para fora. E eu passo a compreender e viver a palavra e vou discernir a partir daí que espírito é este que narra e que fala comigo. Que espírito é esse que está agindo nesta pessoa. Vou compreender porque as ações falam muito. As ações falam mais do que palavras no vida do dia a dia. Não foi isso que Jesus disse para Felipe? Quando Felipe falou para Jesus assim, Senhor, mostra-me o Pai, isso nos basta. No Evangelho de João, capítulo 14, Felipe narra para o Senhor. Jesus diz, como pois pede para mostrar o Pai? Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Porque antes Jesus estava dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, aquele que me vê o Pai. Jesus estava falando que ele era o momento de ir, mas que não deixaria ninguém órfão, voltaria para buscar todos. E Felipe ali disse, mostra-me o Pai, isso me basta. Jesus disse, ele termina dizendo para Felipe, se você não crê no que eu falo, crê em mim por aquilo que você me viu fazer. As obras que eu faço, não faço de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. Logo, Jesus está mostrando que as ações contam e tem uma força sobrenatural além das palavras. Portanto, quando eu saio da minha vida de religiosidade e passo a compreender que a espiritualidade tem que estar imbuída na religiosidade, eu vou entender que espírito é este que fala ou que age diante de mim. Por isso é um grande perigo estar em certas denominações que estão vendendo o nome de Jesus, colocando um preço para a graça, colocando um preço para a misericórdia e vendendo a palavra de Deus. É preciso entender e compreender que Deus se doa por misericórdia. Ele se doou e se doa por misericórdia para cada um de nós. É importante compreender, e Paulo continua narrando, no versículo 16, né? Diz, digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfazeis o apetite da carne. 17, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito. Quer dizer, os desejos do mundo, os desejos dos prazeres, das minhas vontades, que é contrário à palavra de Deus, se opõem à obra do Espírito. É importante eu compreender isto profundamente. E esses ao da carne, pois são contrários uns aos outros. Não dá para mim estar com um pé no mundo e um pé com Deus. Eu preciso escolher que canoa eu vou subir. Optar por uma. Em cima do muro, impossível ficar. Por isso, em livro de Apocalipse, no capítulo 3, diz, és considerado vivo, mas estás morto. Não és nem frio e nem quente. Está no morno. O Senhor não quer o morno. Tem que optar. Ou eu sou quente ou eu sou frio. Ou eu escolho o mundo ou eu escolho Deus. Quando eu escolho Deus, eu preciso narrar em mim, comprar dentro de mim um sentimento de perdoar, de amar, de respeitar, de ter paciência. Um sentimento de me calar, saber o momento de falar. Um sentimento de buscar a caridade e a paz com todos. Isto requer força e muita coragem, porque diz Paulo, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de fortaleza, um espírito de coragem, para que façamos e agraciemos Deus com as nossas ações. É muito importante compreender isso que o Senhor está narrando ao nosso coração e à nossa vida. Veja, versículo 19, ora, 18, se porém vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sobre a lei, não estáis sobre o jugo da lei. Ora, as obras da carne são estas, olha as obras do mundo, vem dizer, quais são as obras da carne que o mundo vende? As obras da carne são estas, fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias,
E outras coisas semelhantes destas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que praticarem não herdam o reino de Deus. Olha, os que praticarem não herdam o reino de Deus. Que reino? Voltamos para o Pai Nosso? O que rezamos do Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso. Venha com as tuas bênçãos, com o teu reino, com a tua graça, com a tua força. Veja, os que praticarem, diz Paulo, não herdarão o reino dos céus. É preciso eu compreender que o Senhor me chama a uma mudança de vida para que eu possa ter uma visão do Espírito e entender que Espírito fala ao meu coração, que Espírito fala comigo. Eu preciso estar atento a esses detalhes importantes que a palavra diz. Aí ele vem dizer na sequência, ao contrário, veja agora os frutos do Espírito, mostrou os frutos do mundo, agora os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito é o amor, que é a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura, a temperança. Contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscência. Se vivermos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito e não sejamos ávidos às vanglórias. Veja, não é? Os púlpitos, os altares, apresentando como o Senhor da verdade para enganar o povo. E muitos se deixam se enganar, por isto vivem uma vida de desregramento. Não seja ávido às vanglórias e nada de provocações e nada de inveja entre vós. Mas como é importante esse versículo 25. Se vivermos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Por isso que os anjos dizem às 7 igrejas, no livro de Apocalipse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A importância de entendermos isso que o Senhor está nos mostrando. E foi justamente isso que Nicodemos perguntou para Jesus. Como faço para me tornar e ser assim? E ele foi dentro do seu processo de querer, do seu orgulho, ele foi procurar Jesus até na noite. E Jesus diz, é preciso nascer de novo. É preciso nascer. E ele, para entender, Jesus teve que narrar um pouco mais para ele. Esse nascimento de dentro para fora. Mudar de dentro para fora. Essa força, receber essa força exterior, a força do Espírito para mudar, ser uma nova pessoa. Uma conversão, uma mudança de vida. Jesus ele nos mostra dentro desse processo aí, como um bolo que depois da massa pronta, o forno pré-aquecido, leve a forma ao forno, fecha a porta, aquele bolo recebe aquele calor que vem do exterior, age no interior dele, e aquele bolo, aquela massa se transforma num bolo para servir de alimento. Quando o ser humano muda, ele coloca como alimento de paz para aqueles do seu convívio, alimentos de diálogo, de paciência, de brandura, de temperança. Alimenta o outro com a sua forma de vida em ações, não somente na aparência, mas em ações. É preciso que haja uma mudança de dentro para fora. Quem entendeu desta forma o que é a religião, quem entendeu desta forma, aí vai compreender verdadeiramente, entender o que é religião. Religião não é para que eu busque o meu proveito pessoal, para o meu umbigo, para os meus prazeres, o meu prazer pessoal. Não é preciso que eu observe, quando começo a caminhar no Espírito, que a vida da aparência, ela não é aceita. Que muitos usam pela palavra, vendendo a palavra,
vendendo Jesus como cura, vendendo a cura, colocando um preço para você receber a graça, para enganar o coração das pessoas simples. Religião é Deus crescendo dentro do coração do ser humano. Viver a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Viver a Trindade dentro da sua palavra. Quando eu passo a viver a Trindade, eu vou compreender que essa Trindade, que é o remédio para meus males, o remédio, ele tem uma bula, uma prescrição. Esse remédio que é Deus deixou uma bula com as suas prescrições, indicação e contraindicação. O livro do amor, aonde o Senhor se apresenta com amor para a minha vida, para a minha, para a sua e para a nossa vida. É importante compreender isso e deixar-se levar com gosto e gozo e prazer pela palavra. Logo, quando eu passo a viver a Trindade dentro da sua palavra, a unidade das virtudes dele começa a acontecer na minha vida. Por isso que o Padre Juca dizia assim, num dos livros dele que eu tenho, ele diz assim: igreja não é um conjunto de leis, ela é vida, não é um freio. Veja, a igreja não é um conjunto de leis, ela é vida, não um freio que te breca. A liberdade de mergulhar nas coisas espirituais, para que você possa caminhar e ter o sentido da paz, da grandiosidade de Deus na sua vida. Por que muitas pessoas, quando vai para um retiro espiritual no final de semana, parece que não quer acabar mais aquele retiro. E não quer que acabe mais. E quando volta o retiro, aí é o momento de enfrentar as grandes verdades. O teste da semana, de enfrentar as provas, família, amigos, inimigos, o trabalho, vem os testes das provas e o Senhor coloca você diante das provas e Deus permite as provas para ver se aquele retiro, tudo aquilo que você viveu dentro daquele retiro, bebendo a palavra de espiritualidade e religiosidade, junto às duas coisas, se você realmente entendeu a mensagem colhida naquele dia, naquele momento e naquela hora. É aí que vem. Querido irmão e irmã, eu quero estar fazendo com você uma sequência desses vídeos. Não deixe de ouvir esse vídeo, repassar, compartilhar e veja o próximo vídeo. Eu vou estar dando sequência a esse assunto muito importante, a religião e a cura. Há muitas novidades que você vai compreender um pouco mais, tá? Fique comigo. Esse canal, meu portal Passa Visão, compartilhe esse vídeo, né? Compartilhe com seus amigos, passe para frente, né? Ajude Deus a propagar a sua palavra. E no próximo vídeo eu vou estar dando sequência a esse assunto, ok? Um beijo no teu coração, até o próximo.